no começo da conversa a gente estava falando sobre índice de felicidade dos países, e aí você comentou do caso da Da Finlândia. felicidade FIB, interna né? bruta, eu falei e acabei não explicando, né? Existe um movimento muito interessante. A felicidade interna bruta, ela é um complemento, digamos, do produto interno bruto, né? Que analisa só a parte econômica, mas a felicidade interna bruta, ela traz a análise também da satisfação de um povo. E é um movimento que começou no Butão, um país da Ásia. Foi uma proposta do rei do Butão, e isso começou a ser implementado lá. A ONU, vendo esse movimento, ela incorporou como algo importante a ser implementado nos países. Uma boa prática, né? Uma boa prática. Então, hoje, a felicidade interna bruta, ela faz parte da ONU. E existe uma análise dos países, um ranking, né? Onde é feito realmente pesquisas nos países para identificar os fatores de felicidade. E hoje os países nórdicos são os que estão liderando o topo. Claro, a gente está falando de países ricos, né? Então, obviamente que a economia, ela é importantíssima. O dinheiro traz felicidade? Claro que traz. A gente não pode falar de felicidade se não tiver um mínimo de dignidade. É isso aí. Como que a gente vai falar de felicidade com pessoas que estão abaixo da linha da pobreza? Impossível. Impossível. É óbvio que o dinheiro é importante, mas ele é importante até determinado ponto. Ele precisa suprir as nossas necessidades, né? Então, quando a gente fala de que dinheiro não traz felicidade, gente, isso é bobeira, isso é uma ilusão. Claro que traz felicidade, mas até determinado ponto. E a gente entra num ponto delicado também quando a gente traz isso pro Brasil, por exemplo. Falar de felicidade. Por isso que eu acho que muitas pessoas ainda, quando a gente fala de felicidade no trabalho, como a gente comentou no começo, falam que é impossível. E aqui no Brasil, acho que a gente vê muito isso. Porque, como a gente estava falando até alguns minutos atrás, uma pessoa que às vezes demora 2, 3 horas para chegar no trabalho, que tem uma condição financeira complicada. Para falar de felicidade no trabalho com essas pessoas, eu entendo que é muito mais complexo. Porque, como a gente falou, se a pessoa já está com uma série de problemas na vida, não está feliz em casa, é muito difícil que ela esteja feliz no trabalho. Então, eu entendo que tem uma barreira ainda que a gente tem que quebrar para conseguir chegar nesse ponto de falar de felicidade, fazer com que as pessoas entendam a importância disso. Sem dúvidas, mas é muito interessante quando a gente começa esse trabalho, porque a gente já começa explicando que a felicidade, ela é uma habilidade que pode ser aprendida. E nós não nascemos sabendo as coisas, a gente aprende. Então, você apresenta esse conhecimento, né, para essa pessoa, para que ela possa, com as ferramentas que ela tem, com a realidade que ela tem, poder ser feliz, né? Porque a felicidade não é tudo estar perfeito na vida. Pelo contrário, a felicidade é você saber lidar com os seus problemas. Tem uma frase do Einstein, né? Que felicidade não é... Como que é? Eu não vou lembrar agora. O Lucão já é rápido. Daqui a pouco o Lucão solta a frase aqui na Põe tela. aqui na tela aqui a frase, Felicidade não é estar bem o tempo todo, mais ou menos isso, mas principalmente é a habilidade de solucionar seus problemas, sabe? É isso. É sobre isso. Então, como que eu faço? Beleza, eu tenho um monte de desafio no meu dia, começar pelo trânsito de 3 horas que eu pego o metrô para ir até o trabalho. Não. Como que eu lido com essas situações, sabe? A resiliência é uma habilidade absolutamente necessária nos dias de hoje para que a gente possa ser feliz. Eu preciso ter resiliência para atravessar todos os desafios que eu tenho no meu dia a dia. Agora, fiquei intrigado, né? Quando você falou, por exemplo, do FIB, né? De felicidade interna bruta, né? Ou análogo ao PIB. Quando a gente olha o retrato de um país, a gente pode ter um país com um PIB bem elevado. Só que o PIB, ele, por mais que tenha riqueza sendo produzida ali dentro daquele país, com certeza você vai ter uma camada de pessoas que não se beneficiam dessa riqueza. Quando a gente olha para a felicidade, o FIB talvez ele seja uma média. Então, na média, talvez a empresa esteja feliz ou muito feliz. Mas não é interessante olhar que a empresa é tão feliz quanto a pessoa mais triste que está dentro dela? Cara, E não a média? olha, é por isso que é muito complexo quando você trabalha com felicidade, porque cada ser humano, se você for perguntar para cada um de nós o que é felicidade, cada pessoa vai ter uma resposta, entende? Então, claro que você precisa ter as ferramentas que vão
que a gente vai trabalhar dentro de uma organização para que a gente eleve essa média. Mas atender um por um é impossível. Você atender cada necessidade, né? cada necessidade. Se você tem um Drup, né? Lembra do Drup, né? Aquele que tava sempre triste, né? Não Aquele ali não tem jeito, né? A felicidade, ele derruba a média. Pegar esse ser humano aqui, vem pra cá, vai trabalhar ele, vou mudar tudo. Olha, que às vezes pode ser. Aí ele levanta toda a média. Todo mundo. Pô, se até ele tá feliz, né? Tem aquela ranzinza da área, né? Vou pegar o Exuzinho lá da empresa, vou trabalhar ele, pronto. Aí vai. Bom, gente, se ele tá feliz, eu que não vou ficar triste, né? Porque o pessoal se compara, né? Mas não tem como você trabalhar individualmente um por um. Você vai conseguir elevar a média trabalhando as ferramentas com todas as pessoas. Mas aí é uma atividade, entendo, esse um por um é mais do gestor direto das pessoas. Sim, sem dúvida. Justamente por isso a importância de dividir em grupos também, né? Pequenos na hora grupos. de fazer esse trabalho. Exatamente. Eu lembro dos momentos que eu tava ali burnoutando e não sabia, né? Eu mudei muito meu comportamento, eu tava muito agressivo, não aguentava mais vender, tava totalmente intolerante às idiotices corporativas e já escrevendo o livro que virou Hoje Eu Critiquei. Mas era... porque assim, eu ficava muito pistola com coisa errada de empresa, assim. Principalmente aqueles desvios ali que envolvem compliance. Eu falava assim, não, isso aqui não é possível que estão fazendo essa proposta. Na empresa grande, multinacional. Aí você colocar o pé na porta 1, 2 vezes fazia parte da atividade. Depois da terceira você já se cansa. Você fala, isso aqui não é sério, isso aqui o pessoal não tá respeitando o trabalho, não tá respeitando o time. Aí é difícil, você tem que tomar um diazepam, né? Para chegar calminho ali no trabalho, evitar os medicamentos. Aí não façam isso aí, turma, ali, né? Por isso que a inteligência emocional ela é importante, né? Porque a inteligência emocional começa com o autoconhecimento e a partir do momento que você se conhece, você entende um pouco o outro também. E aí você vai saber lidar com o outro, porque, cara, não vai ter jeito. Vai ter hora que você vai querer esganar o seu coleguinha.